Bom, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre responsabilidade no tratamento. Eu queria falar com você que ou tem o diabetes ou o seu filho, a sua filha tem diabetes. Eu tava refletindo um pouquinho aqui comigo e eu acho muito importante a gente falar sobre essa questão da responsabilidade no seu tratamento. Quando a gente tem uma doença, independente de qual doença é, né? Aqui a gente foca especificamente nessa parte do diabetes. A gente tem um médico que vai fazer um direcionamento do nosso tratamento, que vai prescrever os medicamentos, enfim. A gente tem os especialistas, às vezes a gente precisa de um apoio psicológico, né? Tem a parte do nutricionista, às vezes você vai precisar de uma orientação de um fisioterapeuta, enfim. Mas nenhum profissional é tão importante no seu tratamento quanto você. Quanto você ter essa ideia de como seguir, de como fazer o tratamento da forma mais adequada, de escolher realmente o caminho a seguir. A gente costuma muito colocar no outro essa questão, né? Colocar como sendo uma responsabilidade do outro. Quando na verdade, quanto mais você souber sobre a tua doença, quanto mais você souber como lidar com o seu tratamento, melhor para você. Não vai ser o médico, não vai ser o nutricionista, nem o psicólogo, nem o fisioterapeuta que vai estar todos os dias ali no teu dia a dia, na tua rotina. Essa responsabilidade ela é sua. E isso é muito importante não só quando você que é adulto tem a doença, mas quando você que é mãe de uma criança, de um adolescente que tem a doença. É importante não só você como mãe, você como pai, ter ideia de como ela funciona para conseguir fazer um tratamento adequado, como você precisa colocar o seu filho, a sua filha, nessa linha de raciocínio também. Eu vejo muitas famílias tendo muita dificuldade no controle do diabetes porque só colocam as barreiras, né? Ah, porque é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. E não saem do lugar. E cada vez coloca a doença numa condição muito agravada. Começa a aparecer aí as sequelas, os sintomas mais graves. E isso, com certeza, não é uma boa evolução para o tratamento. Então, é muito importante que você entenda que a peça-chave para o seu tratamento é você. A gente precisa pensar nisso e todos os profissionais que estarão trabalhando com você é para que a sua evolução seja algo que aconteça. Não só no sentido de que a sua doença vai ser estabilizada, mas no sentido de que você compreenda como você precisa fazer o seu tratamento. Né? Eu brinco muitas vezes, às vezes acontece das pessoas falarem assim, ai, eu tenho que cuidar tanto do fulano porque o fulano come as coisas escondido. Aí eu paro assim e falo, meu Deus, gente, escondido. Como assim escondido? Escondido de quem? Se a doença é sua. É você que vai sentir os sintomas, é você que vai sentir o mal-estar, é você que precisa cuidar de você, né? Não é, então, quando a gente é muito difícil quando a gente não conhece aquilo que acontece com a gente, da gente realmente resolver cuidar e ter aí um resultado positivo nesse sentido. Mas a partir do momento que a gente conhece, que a gente sabe como a gente tem que seguir nesse tratamento, a coisa caminha de uma forma mais positiva, né? As coisas vão evoluindo, a gente consegue entender como é todo o processo e isso com certeza fica de uma forma mais fácil. Simplesmente negar e falar, não, eu não vou fazer nada, né? Não vai adiantar, ou ai, é muito difícil.
Você só está colocando barreiras aí no seu tratamento. E é muito comum a gente fazer isso, né? E isso acontece em todas as idades, tá? Em todas as idades. Teve essa semana uma senhora que falou assim, não, eu desisto do tratamento nutricional. Eu não quero fazer nada que eu precise fazer qualquer coisa com a minha alimentação. Porque eu quero continuar como tá, da forma como tá, da forma como eu sempre fiz, e eu não vou mudar, né? Aí eu falei, tá, tudo bem, mas você não precisa mudar. Não precisa. E realmente não precisa, né? Falei isso pra ela, você não precisa mudar. O que a gente precisa entender é como o processo funciona para que eu consiga fazer com que eu não tenha os sintomas da doença, né? Ao mesmo tempo que a gente às vezes não quer abrir mão de uma rotina, abrir mão de um hábito, abrir mão de algo que a gente está acostumado a fazer há muito tempo, a gente precisa pensar que as consequências dessas escolhas, elas vão chegar, né? E ao mesmo tempo que uma pessoa fala, eu não quero, eu não vou mudar, eu vou continuar da forma como tá, ela também não quer ter as consequências daquelas escolhas que ela tá fazendo. Então a gente precisa, na verdade, aprender não a mudar, mas aprender as estratégias para organizar isso no dia, né? Essa mesma senhora falou assim, eu não vou deixar de comer arroz branco, nem adianta você falar. Eu falei, calma, eu não falei nada ainda. Ela já chegou toda armada. Por quê? Porque foi a filha que estava junto, que queria que ela ouvisse de um profissional, que queria que ela ouvisse que ela precisa mudar alguma coisa na rotina dela, porque a família está preocupada, a filha estava preocupada. Ela não queria, ela não tinha decidido buscar essa atenção, cuidar nesse sentido da alimentação dela. E aí ela já chegou armada, né? Ela já chegou falando, olha, não adianta, você pode falar o que for, eu não tenho dinheiro para fazer uma alimentação mais saudável, eu não tenho condições, essas coisas diet é tudo cara, e ela falou, e o meu arroz branco, o meu pãozinho, eu não vou deixar de comer. Aí eu falei, não, tudo bem, mas calma, eu não falei nada, a gente nem conversou, né? Por quê? Porque não precisa deixar de nada disso. Quem foi que disse que precisa deixar de comer o pãozinho? Quem foi que disse que precisa deixar de ter o arroz branco no dia a dia? O problema está no desequilíbrio, né? E comer saudável, ao contrário do que se pensava antigamente, não é caro. Muito pelo contrário, acaba sendo até mais barato, né? É importante a gente refletir sobre esses assuntos, a gente conversar sobre isso, porque realmente vai fazer toda a diferença na nossa rotina, na nossa vida, né? Eu fico me recordando das justificativas, né? Porque as pessoas chegam tão cheias de conceitos do que pode, do que não pode, do que vai precisar trocar, porque já ouviu tanta coisa de tanta gente que não tem nem ideia de como a doença funciona, ou às vezes tem um conhecimento muito superficial de como tem que ser o tratamento nutricional, e aquilo que eu falo sempre, isso gera duas coisas. A primeira delas é ficar triste e desistir do tratamento, e a segunda é falar, eu vou comer mesmo, e come sem estratégia nenhuma, e isso acaba comprometendo a saúde. Então a gente precisa pensar em orientar o correto, né? Você precisa aprender como é que o alimento funciona, como é que o teu corpo tá aí nesse momento, para que a gente consiga fazer realmente o tratamento acontecer,
Não adianta ficar uma briga, o nutricionista vai lá e fala, não, porque tem que ser integral, porque tem que comer o pão integral, porque tem que comer o arroz integral, porque tem que comer a cada 3 horas, porque isso, porque aquilo outro. E aí o paciente fala, mas eu não gosto de pão integral, eu não tenho tempo de cozinhar arroz integral, eu já tentei, não consegui colocar na minha rotina, é muito caro, eu não tô conseguindo. E aí, como é que faz? Fica 2 lados em guerra e o alimento, coitado, tá ali no meio, né? Como sendo a arma, como sendo o culpado da situação toda. O que a gente precisa entender desse processo todo? Não existe a necessidade da gente tirar isso de ninguém. A gente só precisa aprender a distribuir da forma correta, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Aí a gente entra ali em várias estratégias, né? A gente já conversou muito sobre as fibras, por exemplo. Por que um nutricionista fala que o alimento integral é uma coisa muito boa? Por que ele fala isso? Ele fala isso porque a fibra, ela tem a possibilidade de fazer com que a absorção do carboidrato aconteça de uma forma mais lenta. E isso, para quem tem diabetes, é uma coisa muito boa, né? Então, por isso que a gente fala, o alimento integral é bom, né? Por conta disso. Mas não é só ele que tem esse efeito, tá? A gente consegue colocar uma condição, uma estratégia, uma combinação de alimentos que faça com que esse efeito aconteça da mesma forma. Um deles é essa questão aí do uso das fibras, né? Então é muito importante a gente ter essa ideia. Uma outra forma é ter um equilíbrio aí dos vegetais, dos folhosos, junto das refeições. É importante a gente ter essa atenção, a gente ter essa organização no nosso dia a dia. E isso pode variar bastante de família para família, de hábito para hábito, né? É muito importante a gente ter essa reflexão aí para que a gente consiga evoluir no nosso tratamento. E pensar, gente, que a pecinha-chave, aquela pecinha que é fundamental pro tratamento é você. Se você não tiver consciência do que você precisa fazer para sua doença, você vai concordar comigo que é só você deixar de ir no médico. Eu não gosto daquele médico, eu não gostei do que ele falou para mim, eu não vou tomar o remédio que ele colocou. O que você faz? Você não volta naquele médico. Com o nutricionista vai ser a mesma coisa? Eu não gostei do que aquela nutricionista falou, eu não vou voltar. E aí? É você que decide, né? E então é realmente muito importante que você domine o que você precisa dominar da tua doença. Quanto mais você aprender sobre ela, quanto mais você não depender dos outros, você vai conseguir seguir o seu tratamento de uma forma mais tranquila. E vai deixar de ficar buscando solução imediatista, solução milagrosa, né? Esses dias uma senhora falou assim para mim, mas você já ouviu falar da insulina em folha, né? Tem uma plantinha que é uma insulina, você já ouviu falar? Eu falei, bom, eu já ouvi falar. Já ouvi falar assim, porque o fulano tomou e aí curou o diabetes dele. Gente do céu, muito cuidado com essas informações, né? Muito cuidado com tudo isso. Por quê? Porque não existe solução mágica. Não existe uma coisa que você vai fazer e que vai transformar o teu diabetes, o teu corpo que está acontecendo ali naquele momento e vai resolver a tua vida. E você que quer buscar uma solução imediatista, sem cuidar, sem entender como todo o processo da tua doença funciona, você pode cair numa dessa. Num desses milagrinhos aí que falam por aí, né? E aí a falta de conhecimento é que faz vocês caírem nessas situações. Por quê?
Porque é muito fácil. A gente quer buscar realmente o tratamento que cure. Mas diabetes é uma doença crônica. O que significa isso? É para sempre. A gente precisa estabilizar ela. É possível conviver com ela sem ter sequela nenhuma. Mas é muito importante a gente estabilizar ela para isso. E não vai ser um tratamento alternativo que vai fazer você ter aí o controle do seu diabetes. Se você não mudar o que realmente precisa ser mudado. E não é deixar de ter coisas na tua rotina, deixar de ter coisas na tua vida. É mudar, né? Mudar no sentido de verificar como pode ser a melhor estratégia, verificar qual é a frequência com que eu tenho consumido determinado alimento, conversar com a minha família, organizar o meu dia, né? São muitas coisas que são importantes para o equilíbrio da sua saúde. Agora eu tô aqui na minha cama e aí lembrei de conversar isso com vocês, porque foi uma coisa realmente muito intensa na minha semana, essa questão do paciente, dos pacientes que eu tive contato de colocarem como a solução sendo ir a um profissional. Né? Não se coloca na responsabilidade do seu autocuidado. E eu acho importante a gente falar sobre tudo isso, porque realmente são coisas que você precisa refletir, né? Que você não vai ter essa conversa, essa reflexão ali numa consulta num ambulatório, né? Junto do médico, junto do nutricionista ou de quem for. Ali você vai receber o seu tratamento, o medicamento que você precisa utilizar, a conduta que você precisa ter, as orientações que você precisa receber, mas a decisão de fazer, a decisão de continuar e de saber o que é bom para você e de entender as consequências das escolhas que você tem, isso é uma reflexão que você precisa fazer, né? E ter saúde é um conjunto de coisas. E é muito importante que a gente pense sobre esse conjunto, como ele está influenciando na nossa vida. Eu sei que muitos nutricionistas, e eu já fui dessa também, que restringe muita coisa da sua alimentação, do seu tratamento, achando que vai ser a melhor solução para você. Mas se isso não envolve a tua saúde mental, o teu equilíbrio, a tua atividade no teu dia a dia, não vai ser positivo, não vai te ajudar. Se tirar determinado alimento da tua vida vai te deixar triste ou vai te deixar compulsivo a ponto de desistir do teu tratamento, não vai ajudar. Então é muito melhor que você aprenda a quantidade que você pode consumir desse alimento e a frequência com que você pode ter ele na tua vida, para que você não tire ele da sua rotina e também permaneça aí num equilíbrio, sem ficar com muita vontade desse alimento, sem ter um período de cair em compulsão ou alguma coisa assim. Que eu sempre falo, a saúde do paciente diabético não está só relacionada com as escolhas que ele faz de comida ou com o medicamento que ele está utilizando. A sua saúde mental, o seu comportamento, a forma como está acontecendo a doença de forma geral no seu corpo, incluindo o pensamento, a mente, a aceitação da doença, é algo muito importante. Da gente refletir, da gente conversar, da gente organizar no dia, né? Assim como não só a comida vai fazer parte do seu controle, mas você se manter ativo, ter uma atividade física, desenvolver alguma coisa que coloque o seu corpo em movimento no dia a dia, na tua rotina, na tua vida, isso vai te ajudar muito, não tenha dúvida disso.
Ah, então é muito importante. E além disso, além da alimentação, além da atividade física, o descanso, o sono adequado, né? Pegar o travesseirinho ali, ó, deitar, dormir, ter esse descanso. Isso tudo vai ser equilíbrio, né? Isso tudo vai ser muito importante. Então, pensar nesse sentido, gente, como isso vai além da aceitação da doença e de saber que você tem uma doença, né? Você pensar nessa questão do autocuidado, de você organizar a sua rotina de uma forma que você seja a sua prioridade, né? Ter uma noite de sono equilibrada, ter uma noite de sono adequada é algo fundamental para o tratamento. Eu diria que é algo fundamental para a vida. Qualquer ser humano precisa de um descanso adequado, qualquer ser humano precisa se movimentar, ter uma atividade física, ter uma rotina de movimentar-se, de se manter ativo. Isso é tão fundamental quanto se alimentar de uma forma equilibrada. Tão fundamental quanto tomar o medicamento da forma adequada, conforme a prescrição médica. Então, ter essa consciência de que você é um conjunto de decisões na tua vida e que você é o ponto principal do seu tratamento é algo que vai ser libertador para você. É algo que vai auxiliar muito. E se eu estou falando agora, nesse momento, com um pai ou com uma mãe de uma criança que tem diabetes, empodere essa criança desde cedo. Faça com que ela entenda como é o processo. Faça com que ela entenda como deve ser esse monitoramento, esse acompanhamento, porque não é fácil. Não é fácil controlar de fora algo que o corpo de quem não é diabético faz sozinho. Dá trabalho. E essa criança precisa aprender desde cedo todo esse processo para que isso seja algo natural na vida dela. Senão vai chegar lá na adolescência, vai desestabilizar tudo porque não aprendeu, não entendeu como que tem que ser o cuidado, como que tem que ser o controle. Então, desde cedo a gente precisa entender e compreender isso, tá? Monitorar a glicemia, verificar o medicamento, quanto que tá precisando de insulina agora, né? Como é que tá toda essa distribuição de nutrientes no dia. Essa criança está sendo estimulada a fazer uma atividade física? Não tá? Como é que tá isso? O que está acontecendo? Né? São coisas importantes para serem discutidas em família e para serem refletidas nesse sentido do empoderamento, do autocuidado. Isso é algo muito importante. Isso deve ser algo discutido, conversado em família. A gente precisa ter isso. Por quê? Porque a pecinha-chave está aí. A pecinha-chave do seu tratamento não sou eu, não é o nutricionista, assim como também não é o médico, não é o enfermeiro, não é o fisioterapeuta, tá? Não é o especialista mais gabaritado do país, do estado, do mundo. Não é, é você. Se você não fizer as escolhas que precisa fazer e se você não se empoderar da sua doença, se você não tiver esse conhecimento, não vai, as suas escolhas vão continuar sendo escolhas que vão comprometer a sua saúde. Então a gente precisa conversar, a gente precisa refletir sobre isso. Você aí na sua casa, você com você mesmo, você com seus filhos, é muito importante que isso aconteça.
tá? Equilibre o seu dia, né? 3 coisas fundamentais: alimentação, atividade física e sono adequado. Isso para qualquer ser humaninho é algo muito importante, é algo que vai equilibrar. Quando existe um tratamento, quando existe uma doença, a gente precisa pensar que essas 3 coisas continuam e elas continuam associadas ao tratamento medicamentoso também. É o que muda. É aquilo que vai entrar na sua vida porque o teu corpo não trabalha mais sozinho, ele precisa de um apoio, de um auxílio. Por exemplo, eu posso usar o exemplo da insulina. O que a insulina vai fazer? Ela vai fazer aquilo que a tua insulina não faz mais sozinha. Ou porque você se tornou resistente a ela, ou porque você não produz mais insulina na quantidade suficiente. Então, é importante a gente pensar nesse sentido. E se eu consigo fazer um direcionamento correto de toda essa insulina que eu preciso usar diante de todo o alimento que eu preciso consumir, eu entendo que, opa, se eu fizer o cálculo certo aqui e aqui, eu vou ter uma estabilização natural e normal como uma pessoa que não tem. Só que isso dá trabalho. Não é facinho assim, pá, né? Hoje em dia a gente tem um monte de benefício que auxilia nesse processo. Por exemplo, são os aplicativos. Né? A gente tem muitos aplicativos que auxiliam ali no registro, para você lembrar o quanto de insulina você já utilizou naquele dia, para você saber o quanto você tem que comer do alimento lá na frente, né? Então existem esses aplicativos que já facilitam a nossa vida assim tremendamente, mas mesmo com o uso deles, a gente precisa monitorar de uma forma adequada, de uma forma equilibrada, a sua rotina, o que você vai preencher nesse aplicativo, porque ele também não vai trabalhar sozinho, né? Então a gente precisa entender isso. É muito importante que você entenda ser a peça fundamental, que você entenda que você é o principal ator no seu tratamento e no seu resultado. Quanto mais você souber, quanto mais você dominar a sua doença, melhor. E eu posso te ajudar nisso, tá? Por quê? Porque você precisa se empoderar. Eu tenho o conhecimento, eu tenho a experiência, eu também tenho diabetes e tenho a experiência na minha vida, como isso foi e como é essa estratégia na minha rotina. E você pode ter a oportunidade de aproveitar de tudo isso, mas você precisa querer, você precisa entender que isso é importante para você, porque enquanto isso não acontece, vai ficando cada vez mais instável o seu tratamento, né? Vai ficando difícil de seguir de uma forma que você tenha resultados, porque você ainda não se empoderou, você ainda não resolveu que o seu autocuidado é que precisa acontecer em primeiro lugar de tudo. Você pode ter a prescrição do melhor medicamento desse mundo. Se você não resolver ter o autocuidado, dar essa oportunidade para que você consiga se desenvolver de uma forma que flua positivamente no seu tratamento, não vai para frente, né? Você desiste. Quando a gente não entende, a gente costuma fazer errado, não é assim? Não porque você quer, mas porque você não entendeu. É o que a gente chama de ser leigo, né? De ser ignorante em determinado assunto. Eu não faço da forma errada porque eu quero fazer da forma errada. Eu faço da forma errada porque eu não sei o que é o certo. E para saber o que é o certo, a gente precisa ir atrás, a gente precisa ir atrás do conhecimento, compreender como você pode fazer
para melhorar, para organizar o seu dia, para organizar a sua vida. Então são decisões fundamentais que precisam acontecer na sua rotina. São decisões que precisam partir de você. É muito importante que você tenha essa consciência, que você organize o seu dia, que você planeje como você vai fazer o seu tratamento. E se você não tiver ideia de como fazer tudo isso, busque por auxílio. Empodere-se. O conhecimento é uma coisa que ninguém tira de vocês. É algo importantíssimo para que você entenda como acontece a doença em você e como você pode fazer para estabilizar ela. Então, se tem uma coisa que eu quero deixar mensagem para vocês hoje aqui, é cuidem-se, né? Façam atividade física, alimentem-se bem, tenham um sono adequado e empoderem-se. Entendam como as coisas funcionam para que vocês consigam ter resultados no seu tratamento, certo? Então eu fico por aqui hoje, agora eu vou descansar também. Espero que todos gostem aí, tenham gostado do que eu passei. Reflitam sobre isso, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a vida de vocês. E até a próxima. Abraço, pessoal!